a raiz desse pedido. 10 reis de Israel subiram ao poder prometendo grandeza, e 10 deles deixaram um rastro que mudou o destino de um povo inteiro. 1. Saul. Antes de Israel ter reis, o próprio Deus era reconhecido como governante da nação. O povo vivia sob a liderança de juízes, levantados por Deus em momentos específicos. Mesmo assim, Israel começou a desejar um rei humano semelhante às nações ao redor. O Senhor revelou a Samuel a raiz desse pedido, ao dizer que não era Samuel quem estava sendo rejeitado, mas o próprio Deus, para que ele não reinasse sobre eles. Isso está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus por meio do profeta Samuel. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Da tribo de Benjamim, ele se destacava fisicamente, pois dos ombros para cima era mais alto do que todo o povo, conforme está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Aos olhos humanos, parecia a escolha ideal. No início, Saul governou com humildade. Quando foi proclamado rei, chegou a se esconder entre a bagagem, como registra 1 Samuel, capítulo 10, versículo 22. Seus primeiros atos trouxeram esperança, guiando Israel em vitórias e unindo o povo. Com o tempo, porém, Saul começou a se afastar de Deus. Em momentos decisivos, agiu movido pelo medo e não pela obediência. Ao oferecer um sacrifício que não lhe cabia, justificou-se dizendo que foi obrigado pelas circunstâncias. Isso está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12. Mais tarde, ao desobedecer a ordem de destruir completamente os amalequitas, ouviu de Samuel que obedecer é melhor do que sacrificar, conforme está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A sentença veio logo depois. O reino havia sido arrancado de Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28. Embora permanecesse no trono, ele já não caminhava sob a aprovação divina. O Espírito do Senhor se afastou dele, e um espírito de angústia passou a atormentá-lo. Seu fim chegou no Monte Gilboa, cercado pelos filisteus. Temendo ser capturado e humilhado, tomou a própria espada e se lançou sobre ela. Isso está em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. A história de Saul termina em silêncio, rejeição e solidão. Ele tinha tudo para ser diferente. Tinha altura, tinha posição, tinha o chamado. O que lhe faltou não foi coragem nos campos de batalha. Foi coragem para obedecer quando ninguém estava olhando. E essa é uma tensão que qualquer pessoa reconhece na própria vida. 2. Davi. Enquanto Saul ainda ocupava o trono, Deus já preparava um capítulo diferente para Israel. Longe dos palácios, num campo aberto onde um jovem cuidava de ovelhas, a escolha de Deus foi feita. Quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir um novo rei, ficou impressionado com os filhos mais velhos. Mas o Senhor disse a ele algo que mudaria o critério da história. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Isso está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Davi foi ungido ali, naquele mesmo dia, mas não assumiu o trono de imediato. Passou anos perseguido, escondido em cavernas, fugindo de um rei que queria matá-lo. E em 2 momentos distintos, tendo Saul à sua mercê, Davi recusou agir. Sua justificativa foi direta: não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor. Isso está em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Ele confiava mais no tempo de Deus do que na própria força. Depois da morte de Saul, Davi foi estabelecido rei, primeiro sobre Judá, em Hebrom, depois sobre todo Israel. Fez de Jerusalém a capital e levou a Arca da Aliança para lá, sinalizando que seu reinado era espiritual antes de ser político. Deus fez com ele um pacto que nenhum outro rei recebeu. Teu trono será firme para sempre. Isso está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Mas Davi também caiu. Seu pecado com Batseba foi grave, deliberado e custoso. O que o separou de Saul não foi a ausência do erro, foi a resposta a ele. Confrontado pelo profeta Natã, Davi não se justificou. Disse apenas: pequei contra o Senhor.
Isso está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. A diferença entre dois líderes que erraram não estava no tamanho da queda, estava no que cada um fez quando a verdade chegou. 3. Salomão. Depois de Davi, o trono de Israel passou para seu filho Salomão. O reino era unido, forte e respeitado. Nenhum rei anterior havia herdado uma nação tão estável. E logo no início, Salomão deu sinais de que entendia a responsabilidade que carregava. Em Gibeão, Deus se revelou a ele em sonho e ofereceu o que ele quisesse pedir. O jovem rei respondeu com humildade: "Dá ao teu servo um coração que saiba ouvir para julgar o teu povo." Isso está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Deus se agradou daquele pedido e concedeu a Salomão sabedoria sem igual, além de riquezas e honra. A fama do rei chegou até nações distantes. A rainha de Sabá veio pessoalmente e declarou que não lhe contaram nem a metade. Isso está em 1 Reis, capítulo 10, versículo 7. A maior obra de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Na dedicação, ele reconheceu diante de todo o povo: "Eis que os céus não te podem conter." Isso está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. A glória do Senhor preencheu o templo. Era o ponto mais alto de qualquer reinado israelita até então. Mas o detalhe que ninguém percebe é este: com o tempo, Salomão multiplicou casamentos com mulheres estrangeiras, contrariando a lei. Essas mulheres inclinaram o seu coração para outros deuses. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Ele que havia pedido sabedoria, usou essa mesma inteligência para construir altares a ídolos. Deus então anunciou: "Arrancarei de ti o reino." Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Salomão reinou 40 anos e morreu de causas naturais, mas deixou um reino espiritualmente enfraquecido. Há algo perturbador na história de Salomão. Ele sabia mais do que qualquer um e ainda assim se perdeu. O conhecimento sozinho não sustenta ninguém. O que sustenta é a direção que se escolhe dar a ele. 4. Roboão. Com a morte de Salomão, o trono passou ao seu filho Roboão. O reino ainda era grande e respeitado, mas espiritualmente desgastado pelas decisões do reinado anterior. O que Roboão fizesse nos primeiros dias definiria o curso de toda uma nação. Ao assumir o poder, o povo se reuniu em Siquém com um pedido direto: "Alivie o peso que seu pai nos impôs." Era uma abertura rara para um começo diferente. Roboão buscou conselho. Os homens mais velhos disseram: "Seja servo desse povo e ele será seu para sempre." Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 7. Mas Roboão rejeitou essa orientação. Preferiu ouvir os jovens com quem havia crescido. A resposta que deu ao povo foi dura: "Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões." Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 11. O povo respondeu na mesma hora. 10 tribos se separaram e formaram o reino do norte, chamado Israel. Roboão ficou com apenas Judá e Benjamim governando a partir de Jerusalém. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículos 19 e 20. Ele ainda tentou reunir o reino pela força, mas Deus interveio por meio do profeta Semaías e disse: "Não ataqueis vossos irmãos, pois eu fiz isso." Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 24. A divisão não foi acidente político. Foi consequência acumulada de anos de infidelidade. Roboão reinou 17 anos em Jerusalém e morreu de causas naturais. Mas durante seu governo, Judá se afastou do Senhor, e o tesouro do templo foi saqueado pelo faraó Sisaque, rei do Egito. Isso está em 1 Reis, capítulo 14, versículos 25 e 26. Roboão tinha o conselho certo diante de si e escolheu ignorá-lo. Não foi falta de orientação o que o perdeu. Foi a recusa em ouvi-la. Isso acontece com mais frequência do que qualquer um gostaria de admitir. 5. Jeroboão. Com a divisão do reino, 10 tribos formaram o norte, e Deus mesmo escolheu quem as governaria. Por meio do profeta Aías, um homem chamado Jeroboão recebeu uma promessa direta. Se obedecesse ao Senhor, teria uma casa firme e uma dinastia duradoura.
Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 38. Era uma oportunidade que poucos receberam, mas o medo falou mais alto do que a fé. Jeroboão temia que o povo, ao subir a Jerusalém para adorar, voltasse a se unir à casa de Davi. Então tomou uma decisão que marcaria todo o reino do norte. Mandou fundir 2 bezerros de ouro. Colocou um em Betel e outro em Dan. E declarou ao povo que aqueles eram os deuses que os tiraram do Egito. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículos 28 e 29. O que antes era pecado pessoal virou sistema. Jeroboão criou altares fora do lugar escolhido por Deus, nomeou sacerdotes que não eram levitas e instituiu festas que não estavam na lei. A idolatria passou a ter endereço, calendário e estrutura oficial. Deus enviou advertências. Um profeta anunciou juízo diretamente sobre o altar. A mão de Jeroboão chegou a secar e foi restaurada como sinal. Mesmo assim, ele não mudou. Isso está em 1 Reis, capítulo 13, versículos 4 a 6. A sentença chegou com clareza. Deus declarou que extirparia a casa de Jeroboão. Seu filho adoeceu e morreu. Sua dinastia foi destruída. Jeroboão reinou 22 anos e morreu, mas deixou algo que sobreviveu a ele. Um padrão de desobediência que os reis seguintes do norte repetiram por gerações. Isso está em 1 Reis, capítulo 14, versículo 20. O legado de Jeroboão não foi só político. Foi uma demonstração de como o medo de perder pode levar alguém a destruir exatamente o que estava tentando proteger. 6. Acabe. Com a morte de Jeroboão e a instabilidade que se seguiu no Reino do Norte, uma nova dinastia chegou ao poder. Acabe assumiu o trono de Israel, e a Escritura não economiza palavras para descrever o que veio a seguir. Antes de continuar, se você acha que esse conteúdo merece ser visto por mais pessoas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito. E vamos em frente. A Escritura declara com precisão: Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Ele não só manteve a idolatria herdada de Jeroboão, ele a intensificou. Casou-se com Jezabel, princesa de Sidom, e por influência dela, promoveu ativamente o culto a Baal em Israel. Construiu um templo, levantou um altar e perseguiu os profetas do Senhor. Isso está em 1 Reis, capítulo 16, versículos 31 a 33. Deus levantou o profeta Elias como voz de confrontação. Elias anunciou uma seca que duraria anos, e ela veio. No Monte Carmelo, o fogo de Deus desceu e consumiu o sacrifício diante de todo o povo. O povo clamou: O Senhor é Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Mesmo assim, o coração de Acabe não se dobrou. O episódio que selou seu fim foi a vinha de Nabote. Acabe desejou aquela terra. Jezabel tramou a morte de Nabote com acusações falsas. Acabe tomou o que não era seu. Elias então declarou a palavra do Senhor: No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue. Isso está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 19. A sentença foi cumprida. Acabe morreu em batalha, ferido por uma flecha disparada ao acaso. E os cães lamberam seu sangue. Isso está em 1 Reis, capítulo 22, versículo 38. A história de Acabe mostra que o poder sem limite moral não protege ninguém. No fim, nem o trono, nem o exército, nem a aliança com Jezabel segurou o que havia sido falado. 7. Jeú. Com a morte de Acabe, o reino do norte entrou em colapso moral. A casa de Acabe ainda ocupava o trono, mas o fim já havia sido decretado pelas palavras dos profetas. Foi então que Deus levantou um homem improvável para executar o juízo, um comandante militar chamado Jeú, da tribo de Israel, conhecido pela violência de suas ações e pela velocidade com que agia. Jeú não chegou ao poder por herança. Um discípulo do profeta Eliseu derramou óleo sobre sua cabeça e declarou a palavra do Senhor. Isso está em 2 Reis, capítulo 9, versículo 6. A missão era clara: exterminar a casa de Acabe e acabar com o culto a Baal em Israel.
Jeú agiu sem hesitar. Matou Jorão, filho de Acabe, com uma flecha e atirou seu corpo no campo de Nabote, cumprindo exatamente o que havia sido anunciado. Isso está em 2 Reis, capítulo 9, versículos 24 e 25. Em seguida, marchou até Jezreel. Por sua ordem, Jezabel foi jogada de uma janela, e os cães comeram sua carne, conforme a profecia registrada em 2 Reis, capítulo 9, versículo 36. Para destruir o culto a Baal, reuniu sacerdotes e adoradores em uma falsa celebração e ordenou sua execução. A Escritura registra: Jeú exterminou Baal de Israel. Isso está em 2 Reis, capítulo 10, versículo 28. Mas havia um limite. O texto faz uma observação decisiva. Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão. Isso está em 2 Reis, capítulo 10, versículo 29. Destruiu uma forma de idolatria e preservou outra. Seu zelo foi real, mas parcial. Deus reconheceu o que ele cumpriu e prometeu que seus filhos até a 4ª geração sentariam no trono. Isso está em 2 Reis, capítulo 10, versículo 30. Jeú reinou 28 anos e morreu de causas naturais. A história de Jeú revela algo incômodo. É possível fazer o que é certo por motivos errados, ou fazer parte do que é certo e parar no meio do caminho. O cumprimento parcial da obediência não é o mesmo que fidelidade. 8. Ezequias. Enquanto o reino do norte caminhava para a destruição, Judá ao sul ainda preservava o trono da casa de Davi. Foi nesse cenário que Ezequias assumiu o governo em Jerusalém. Diferente de muitos reis que o precederam, ele começou seu reinado decidido a restaurar a aliança com o Senhor. A Escritura dá testemunho direto. Fez o que era reto diante do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Isso está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 3. Ezequias promoveu uma reforma espiritual profunda. Removeu altares idólatras, destruiu imagens e quebrou a serpente de bronze feita por Moisés, pois o povo havia começado a adorá-la como ídolo. Isso está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Compreendeu que até símbolos sagrados, quando substituem a Deus, precisam ser removidos. Mas o detalhe que ninguém percebe é este. Essa confiança foi testada de verdade quando o Império Assírio, liderado por Senaqueribe, cercou Jerusalém. Os inimigos zombaram da fé do povo, declarando que nenhum Deus havia livrado nação alguma de suas mãos. Isso está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 33. Diante da ameaça, Ezequias foi ao templo e orou. O profeta Isaías trouxe a resposta: Não temas, eu defenderei esta cidade. Isso está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 34. Naquela noite, o texto registra que 185.000 homens do exército assírio morreram no acampamento. Isso está em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Jerusalém foi liberta sem batalha. Mais tarde, Ezequias adoeceu gravemente. Ao ouvir que morreria, orou com lágrimas. E Deus respondeu acrescentando 15 anos à sua vida. Isso está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 6. Ezequias morreu em paz, conforme está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 21. A história de Ezequias mostra que confiança não elimina a crise. Ela muda o que você faz no meio dela. 9. Manassés. Após a morte de Ezequias, o trono de Judá passou ao seu filho Manassés. Ele assumiu o poder muito jovem e governou por 55 anos, o reinado mais longo da história de Judá, e também um dos mais sombrios. A Escritura não suaviza o julgamento. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso está em 2 Reis, capítulo 21, versículo 2. Ele reconstruiu os altares paganos que seu pai havia destruído, levantou imagens a Baal, praticou feitiçaria e chegou a colocar ídolos dentro do próprio templo do Senhor. O texto afirma que ele fez Judá errar, levando o povo a agir pior do que as nações ao redor. Isso está em 2 Reis, capítulo 21, versículo 9. Além disso, derramou muito sangue inocente em Jerusalém. O julgamento começou no próprio rei. Oficiais assírios prenderam Manassés com ganchos,
colocaram correntes nele e o levaram como cativo para a Babilônia. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11. O rei que havia enchido a cidade de ídolos foi humilhado diante de todo o povo. Mas então veio o detalhe que ninguém esperava. No ponto mais baixo de sua vida, Manassés se quebrantou diante de Deus. Estando em angústia, ele orou e se humilhou profundamente. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 12. E Deus o ouviu. Manassés foi restaurado ao trono em Jerusalém, onde passou a remover os ídolos e ordenar que o povo servisse ao Senhor. Ele morreu de causas naturais, conforme está em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 20. O reinado de Manassés levanta uma questão que atravessa séculos. Até que ponto uma vida de erros pode ser revertida por uma mudança genuína de coração? A história dele não responde isso com simplicidade, mas registra que a humilhação abriu uma porta que o poder nunca abrira. 10. Josias. Décadas de idolatria tinham moldado a nação de Judá de dentro para fora. Os altares pagãos eram tão comuns quanto as praças das cidades. E foi nesse cenário que Josias assumiu o trono sendo criança, com apenas 8 anos de idade. Isso está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. O que poderia se esperar de um menino rodeado por um povo que havia esquecido seu próprio Deus? A resposta que a história registra surpreende. Ainda jovem, Josias inclinou seu coração para o Senhor e governou seguindo os caminhos de Davi. Isso está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 2. Ao ordenar a restauração do templo em Jerusalém, os trabalhadores encontraram algo que ninguém esperava. O livro da lei do Senhor havia sido esquecido dentro da própria casa de Deus. Isso está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Antes de continuar, se você acha que esse conteúdo merece ser visto por mais pessoas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito. E vamos em frente. Quando as palavras daquele livro foram lidas diante do rei, Josias rasgou as próprias vestes. Reconheceu que o povo havia se afastado profundamente do que estava escrito. Movido por essa consciência, promoveu uma das maiores reformas da história de Judá. Destruiu altares idólatras, removeu imagens, purificou o templo e restaurou a celebração da Páscoa, algo que não ocorria desde os dias dos juízes. Isso está em 2 Reis, capítulo 23, versículo 22. Mas o fim de Josias chegou de forma inesperada. Ao enfrentar o faraó Necal em Meguido, foi atingido por flechas em batalha. Gravemente ferido, morreu em Jerusalém. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 35, versículos 23 e 24. Todo Judá e Jerusalém choraram por ele. Era o último grande rei justo que aquela nação conheceria. O detalhe que ninguém percebe é este. Josias não herdou uma fé pronta. Ele a escolheu no meio de uma geração que havia esquecido o que fé significava. A história dele não fala de perfeição. Fala do que acontece quando alguém, no lugar onde está e com o que tem, decide olhar na direção certa. 10 reis de Israel subiram ao poder prometendo grandeza, e 10 deles deixaram um rastro que mudou o destino de um povo inteiro. 1. Saul. Antes de Israel ter reis, o próprio Deus era reconhecido como governante da nação. O povo vivia sob a liderança de juízes, levantados por Deus em momentos específicos. Mesmo assim, Israel começou a desejar um rei humano semelhante às nações ao redor. O Senhor revelou a Samuel a raiz desse pedido, ao dizer que não era Samuel quem estava sendo rejeitado, mas o próprio Deus, para que ele não reinasse sobre eles. Isso está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Saul foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus por meio do profeta Samuel. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Da tribo de Benjamim, ele se destacava fisicamente, pois dos ombros para cima era mais alto do que todo o povo, conforme está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Aos olhos humanos, parecia a escolha ideal. No início, Saul governou com humildade.
Quando foi proclamado rei, chegou a se esconder entre a bagagem, como registra 1 Samuel, capítulo 10, versículo 22. Seus primeiros atos trouxeram esperança, guiando Israel em vitórias e unindo o povo. Com o tempo, porém, Saul começou a se afastar de Deus. Em momentos decisivos, agiu movido pelo medo e não pela obediência. Ao oferecer um sacrifício que não lhe cabia, justificou-se dizendo que foi obrigado pelas circunstâncias. Isso está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12. Mais tarde, ao desobedecer a ordem de destruir completamente os amalequitas, ouviu de Samuel que obedecer é melhor do que sacrificar, conforme está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A sentença veio logo depois. O reino havia sido arrancado de Saul. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28. Embora permanecesse no trono, ele já não caminhava sob a aprovação divina. O Espírito do Senhor se afastou dele, e um espírito de angústia passou a atormentá-lo. Seu fim chegou no Monte Gilboa, cercado pelos filisteus. Temendo ser capturado e humilhado, tomou a própria espada e se lançou sobre ela. Isso está em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. A história de Saul termina em silêncio, rejeição e solidão. Ele tinha tudo para ser diferente. Tinha altura, tinha posição, tinha o chamado. O que lhe faltou não foi coragem nos campos de batalha. Foi coragem para obedecer quando ninguém estava olhando. E essa é uma tensão que qualquer pessoa reconhece na própria vida. 2. Davi. Enquanto Saul ainda ocupava o trono, Deus já preparava um capítulo diferente para Israel. Longe dos palácios, num campo aberto onde um jovem cuidava de ovelhas, a escolha de Deus foi feita. Quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir um novo rei, ficou impressionado com os filhos mais velhos. Mas o Senhor disse a ele algo que mudaria o critério da história. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Isso está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Davi foi ungido ali, naquele mesmo dia, mas não assumiu o trono de imediato. Passou anos perseguido, escondido em cavernas, fugindo de um rei que queria matá-lo. E em 2 momentos distintos, tendo Saul à sua mercê, Davi recusou agir. Sua justificativa foi direta: não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor. Isso está em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Ele confiava mais no tempo de Deus do que na própria força. Depois da morte de Saul, Davi foi estabelecido rei, primeiro sobre Judá, em Hebrom, depois sobre todo Israel. Fez de Jerusalém a capital e levou a Arca da Aliança para lá, sinalizando que seu reinado era espiritual antes de ser político. Deus fez com ele um pacto que nenhum outro rei recebeu. Teu trono será firme para sempre. Isso está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. Mas Davi também caiu. Seu pecado com Batseba foi grave, deliberado e custoso. O que o separou de Saul não foi a ausência do erro, foi a resposta a ele. Confrontado pelo profeta Natã, Davi não se justificou. Disse apenas: pequei contra o Senhor. Isso está em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. A diferença entre 2 líderes que erraram não estava no tamanho da queda, estava no que cada um fez quando a verdade chegou. 3. Salomão. Depois de Davi, o trono de Israel passou para seu filho Salomão. O reino era unido, forte e respeitado. Nenhum rei anterior havia herdado uma nação tão estável. E logo no início, Salomão deu sinais de que entendia a responsabilidade que carregava. Em Gibeão, Deus se revelou a ele em sonho e ofereceu o que ele quisesse pedir. O jovem rei respondeu com humildade: dá ao teu servo um coração que saiba ouvir para julgar o teu povo. Isso está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Deus se agradou daquele pedido e concedeu a Salomão sabedoria sem igual, além de riquezas e honra. A fama do rei chegou até nações distantes. A rainha de Sabá veio pessoalmente e declarou que não lhe contaram nem a metade. Isso está em 1 Reis, capítulo 10, versículo 7. A maior obra de Salomão foi a construção do templo em Jerusalém. Na dedicação, ele reconheceu diante de todo o povo:
Eis que os céus não te podem conter. Isso está em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. A glória do Senhor preencheu o templo. Era o ponto mais alto de qualquer reinado israelita até então. Mas o detalhe que ninguém percebe é este. Com o tempo, Salomão multiplicou casamentos com mulheres estrangeiras, contrariando a lei. Essas mulheres inclinaram o seu coração para outros deuses. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Ele que havia pedido sabedoria, usou essa mesma inteligência para construir altares a ídolos. Deus então anunciou: arrancarei de ti o reino. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Salomão reinou 40 anos e morreu de causas naturais, mas deixou um reino espiritualmente enfraquecido. Há algo perturbador na história de Salomão. Ele sabia mais do que qualquer um e ainda assim se perdeu. O conhecimento sozinho não sustenta ninguém. O que sustenta é a direção que se escolhe dar a ele. 4. Roboão. Com a morte de Salomão, o trono passou ao seu filho Roboão. O reino ainda era grande e respeitado, mas espiritualmente desgastado pelas decisões do reinado anterior. O que Roboão fizesse nos primeiros dias definiria o curso de toda uma nação. Ao assumir o poder, o povo se reuniu em Siquém com um pedido direto: alivie o peso que seu pai nos impôs. Era uma abertura rara para um começo diferente. Roboão buscou conselho. Os homens mais velhos disseram: seja servo desse povo e ele será seu para sempre. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 7. Mas Roboão rejeitou essa orientação. Preferiu ouvir os jovens com quem havia crescido. A resposta que deu ao povo foi dura: meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 11. O povo respondeu na mesma hora. 10 tribos se separaram e formaram o reino do norte, chamado Israel. Roboão ficou com apenas Judá e Benjamim governando a partir de Jerusalém. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículos 19 e 20. Ele ainda tentou reunir o reino pela força, mas Deus interveio por meio do profeta Semaías e disse: não ataqueis vossos irmãos, pois eu fiz isso. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 24. A divisão não foi acidente político. Foi consequência acumulada de anos de infidelidade. Roboão reinou 17 anos em Jerusalém e morreu de causas naturais. Mas durante seu governo, Judá se afastou do Senhor, e o tesouro do templo foi saqueado pelo faraó Sisaque, rei do Egito. Isso está em 1 Reis, capítulo 14, versículos 25 e 26. Roboão tinha o conselho certo diante de si e escolheu ignorá-lo. Não foi falta de orientação o que o perdeu. Foi a recusa em ouvi-la. Isso acontece com mais frequência do que qualquer um gostaria de admitir. 5. Jeroboão. Com a divisão do reino, 10 tribos formaram o norte, e Deus mesmo escolheu quem as governaria. Por meio do profeta Aías, um homem chamado Jeroboão recebeu uma promessa direta. Se obedecesse ao Senhor, teria uma casa firme e uma dinastia duradoura. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 38. Era uma oportunidade que poucos receberam, mas o medo falou mais alto do que a fé. Jeroboão temia que o povo, ao subir a Jerusalém para adorar, voltasse a se unir à casa de Davi. Então tomou uma decisão que marcaria todo o reino do norte. Mandou fundir 2 bezerros de ouro. Colocou um em Betel e outro em Dan. E declarou ao povo que aqueles eram os deuses que os tiraram do Egito. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, versículos 28 e 29. O que antes era pecado pessoal, virou sistema. Jeroboão criou altares fora do lugar escolhido por Deus, nomeou sacerdotes que não eram levitas e instituiu festas que não estavam na lei. A idolatria passou a ter endereço, calendário e estrutura oficial. Deus enviou advertências. Um profeta anunciou juízo diretamente sobre o altar. A mão de Jeroboão chegou a secar e foi restaurada como sinal. Mesmo assim, ele não mudou. Isso está em 1 Reis, capítulo 13, versículos 4 a 6. A sentença chegou com clareza. Deus declarou que extirparia a casa de Jeroboão.
Seu filho adoeceu e morreu. Sua dinastia foi destruída. Jeroboão reinou 22 anos e morreu, mas deixou algo que sobreviveu a ele. Um padrão de desobediência que os reis seguintes do norte repetiram por gerações. Isso está em 1 Reis, capítulo 14, versículo 20. O legado de Jeroboão não foi só político. Foi uma demonstração de como o medo de perder pode levar alguém a destruir exatamente o que estava tentando proteger. 6. Acabe. Com a morte de Jeroboão e a instabilidade que se seguiu no Reino do Norte, uma nova dinastia chegou ao poder. Acabe assumiu o trono de Israel, e a Escritura não economiza palavras para descrever o que veio a seguir. Antes de continuar, se você acha que esse conteúdo merece ser visto por mais pessoas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito. E vamos em frente. A Escritura declara com precisão: